Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém. Vamos cantar o hino 45. Há momentos na vida que a gente chora, há momentos na vida que a gente sorri. 45. Há momentos na vida que a gente chora, há momentos na vida que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavra que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o 144. Ré maior. Em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante
real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Graças a Deus. O 119. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 119. Ao passar ao Jordão desta vida. Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado a seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Amém. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez em Tua casa, Senhor, para louvarmos o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para Te agradecer por todas as Tuas bênçãos que Tu nos tens dado, Senhor, por estas palavras que já ouvimos, Senhor, através da voz do profeta, por estes cânticos de louvores dos quais nós louvamos a Ti. Senhor, que Tu continue nos aceitando, Senhor, como tens aceitado até aqui. Meu Deus, muito obrigado por Tua presença neste lugar, porque podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Como Tu sempre estás, Senhor, em Tua casa, sobre a unção, Senhor, ajudando a cada um que aqui sobe. Meu Deus, pedimos que Tu continues falando conosco,
pedimos perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Tu tires o homem de cena, Senhor, e que eu seja apenas um instrumento para falar aos Teus filhos. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. É sempre muito bom estarmos aqui, né? Ouvindo a palavra de Deus. Eu convido a igreja para ficar de pé. Desejo ler nesta noite no livro na carta, né, de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso do 28 ao 32. Queremos dar boa noite a todos que estão aqui conosco, aos irmãos da internet. Que Deus continue ajudando a cada um de nós. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre perdão. O irmão Brano usou esta escritura para pregar essa grande mensagem chamada perdão. Então vamos ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Senhor, é nisso que estamos confiados. Não na nossa força, não na nossa bondade, não no que nós temos, mas estamos confiados na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor que nos foi estendido ali no Calvário, neste perdão glorioso, Senhor, que somente através do Teu sangue, Tu, Senhor, nos lavou e nos purificou, nos redimiu e nos comprou para Ti. Continua, Senhor, conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podei-vos assentar, irmãos? Então, na mensagem perdão, ele começa dizendo assim no parágrafo 34. Ele diz: assim, isto é que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, e Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas agora, mesmo Ele dando perdão, tem uma condição. Nós temos que aceitá-la como perdão. E Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão, que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar. E então é perdão, liberto da culpa. É o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa, não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você faz, de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da culpa, pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creio que em Romanos 5:1,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Então, quando nós sabemos que somos realmente libertos do pecado, o irmão Branham nos ensina aqui, quando não há mais desejo em seu coração, em nosso coração, de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima. Então é por isso que nós estamos aqui a cada culto. A cada culto, onde que tem um culto que está pregando a palavra de Deus, a verdadeira mensagem, nós estamos ali, porque as nossas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima. Por isso sempre queremos mais da palavra de Deus. E ele foi gratuitamente liberto. Então nós fomos gratuitamente libertos. Não foi porque é algo que nós fizemos. Não, nós não teríamos como pagar essa liberdade. Mas Ele nos libertou completamente. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro, que lhe diga isto. Ele sabe, dentro de si, que está perdoado, porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou, através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado? Vocês têm esse sentimento esta noite? Sentimento de estar livres do pecado? Contaram-me que quando a emancipação da programação foi assinada para os escravos do Sul, muitos anos atrás, que o tempo combinado em que eles seriam livres foi ao nascer do sol, numa certa manhã. E essa certa manhã também brilhou para cada pecador que estava mergulhado nas trevas do pecado. E que eles seriam livres, foi ao nascer do sol numa certa manhã. E todos eles saíram da velha plantação. E muitos dos jovens subiram ao topo da montanha, porque eles poderiam ver o sol nascer primeiro. E então os homens mais velhos, um pouco abaixo deles, e as mulheres e as crianças embaixo. E estavam esperando muito tempo antes do amanhecer, porque cintos de escravos, árduas provas, tinham marcado a vida deles com tristeza, e ansiavam por esse dia no qual eles sabiam que estariam perdoados. E a programação da emancipação disse: nesse certo dia, ao nascer do sol, eles serão livres. E eles ansiavam ver esta hora, quando o sol nasceria, tão ansiosos que subiram nas montanhas. Se os pecadores esta noite pudessem apenas estar ansiosos, assim, para saber que vocês estão perdoados. Vocês são perdoados no minuto em que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então vocês são perdoados. Disseram que os jovens esperaram. E tão logo o sol começou a brilhar no leste, eles gritaram aos mais velhos embaixo: estamos livres! E os mais velhos embaixo, as mulheres e crianças: estamos livres! Estamos livres! Porque o sol tinha nascido. Quando o homem tinha se vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro naquela manhã, para nossa justificação,
E penso que devia haver um grito de lado a lado das nações: estamos livres do pecado e da vergonha, gratuitamente perdoado pelos vínculos do Calvário. Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. O maior presente que a raça humana ganhou foi o Filho de Deus. Maior mesmo do que quando ele nasceu. Foi aquele dia no Calvário, quando ele se entregou por nós. E maior do que aquele dia quando ele morreu, foi naquela manhã da ressurreição, quando ele ressurgiu, porque ali ele pôde nos trazer com ele novamente. Ali ele provou que ele era mais do que um homem. Quando ele ressuscitou, ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. O homem naquela época era eterno como Deus. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. Agora veja o grande negócio que o homem fez com o diabo, através daquela doutrina da serpente. Ele trocou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha vida eterna como Deus. Ele não adoecia, ele não tinha tristeza, ele não tinha morte. Mas porque a serpente disse para Eva, por um pouquinho mais de conhecimento, ela trocou tudo isso que ela tinha por tudo que nós temos hoje: mortes, sepulturas, cemitério, hospitais, pestilências. Tudo isso é o resultado daquela troca que Eva fez. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade, porque eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido, não podia voltar porque tinha pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, aceitou um substituto, porque ele tinha dito: no dia em que deles comeres, nesse dia morrerás. E a justiça de Deus, em sua santidade, requerem morte. Aliás, e a justiça de Deus e sua santidade requerem morte, porque é sua palavra. E ele tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, e ainda assim de vê-los separados de si. Era o maior ser que ele havia criado, era o homem, a sua obra-prima, a maior de todas as criações. Tudo que ele havia criado foi feito para o homem. Ele não criou o homem para a terra, ele criou a terra para o homem. Ele não criou o homem para os animais, ele criou os animais para o homem. Tudo que ele havia criado foi para o seu ser supremo, que era o homem, o seu filho amado. No entanto, quando o seu filho pecou, ele teve de vê-los separados de si e do companheirismo que tinha com seus filhos no jardim do Éden. Foi nessa condição a qual o deixou de coração dilacerado, que ele teve de estar todo esse tempo, porque sua palavra disse: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden,
que foi por meio do sacrifício de sangue. Sangue teve de pagar o preço. Então até hoje é a mesma coisa. Se nós ainda estamos aqui, se nós ainda temos perdão dos nossos pecados, se nós ainda podemos entrar véu adentro, é porque este sangue ainda está no propiciatório por nós. Este sangue vertido ali no Calvário, este sangue que flui das veias de Emanuel, ainda está vivo ao nosso favor. Nenhum homem ainda hoje tem que ir para o inferno. Não, ele ainda tem este sangue ao seu favor. Não importa a condição que ele esteja, há um sangue ainda a favor de cada ser humano nesta noite. Agora Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício do sangue. Sangue teve de pagar o preço. E tem sido sempre desse jeito. Nunca houve outra maneira, ou alguma outra coisa, que tenha tomado o seu lugar. É por este sangue substituto. Nenhum outro preço pode ser pago. Nada mais servirá. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita. E é eterna. E sabemos que isto é verdade. Porque Deus não pode mentir, e Ele não pode retirar a sua palavra. Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus, e o único lugar de companheirismo com o homem. Agora, a palavra morte significa separação. Quando morremos dessa maneira, não significa, nossa morte física não significa que estamos mortos. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora, essa morte da qual está falando aí é separação da presença de Deus. A morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto de Deus, em sua presença. Não é morte que chamamos morte, quando nós morremos. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, os 24 anciões, parágrafo 191b, a partir do parágrafo 191b, ele diz assim, eu tenho uma passagem para ir ao céu quando o trem passar. Você também já adquiriu esta passagem? Amém. Eu creio que cada um nesta noite que está nos ouvindo, irmãos pela internet, se você ainda não adquiriu essa sua passagem para quando o trem passar, esta noite pode ser a sua hora de você aceitar a Jesus como seu Salvador, de você receber o perdão dos seus pecados e adquirir esta passagem. Precioso é aquele fluxo que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte conheço, nada a não ser o sangue de Jesus. Nenhuma popularidade, nenhuma grande coisa, nada, nenhuma riqueza, nem nada, apenas dê-me aquele fluxo precioso. Isto é tudo. Nada trago em meus braços, simplesmente na tua cruz eu seguro. Aquela grande joia, aquele falando de Jesus. O que foi isto? Ele era perfeito. Foi na idade de 33 anos e meio, quando Deus a colocou naquela grande máquina de trituração. Quando Ele o tomou e começou a moldá-lo, e Ele o lapidou, e Ele o moeu, e Ele o feriu. E Ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Deus fez para aquele homem perfeito? Havia apenas um deles no mundo, apenas um homem no mundo,
e aquele era ele. E Deus o talhou aqui, e ele foi ferido por nossas transgressões, porque eu era um pecador. Ele deixou aquela luz do arco-íris de suas 7 eras da igreja brilhar sobre mim, para fazer conhecido que ele foi ferido por minhas transgressões. Aí está vosso arco-íris de 7 cores. Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o lapidou, e o feriu, e o moeu, e o lapidou, para que ele pudesse refletir, através de suas agonizantes feridas, perdão de meus pecados, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, humildade. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 frutos do Espírito, que refletiria de volta em seu povo. Ele foi ferido, moldado e formado, para que a luz de Deus, brilhando através do corpo daquele homem, pudesse redimir o mundo inteiro. Veja que poder tem aquele sangue, redimir o mundo inteiro. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. Observe as cores do arco-íris, como elas refletem. Agora na mensagem amor. Na mensagem amor, a partir do parágrafo 17. Ele diz assim: aquela palavra, São João 3,16. Nesta noite, embora seja pequena em sua porção, contém valor suficiente para salvar o mundo. Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. Cada pessoa enferma, não só uma, mas cada uma que esteja enferma. Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. É um perdão para cada pecador. É alegria para cada pessoa cansada. Aquele que está cansado de pecar, que não sabe o que mais fazer, para onde recorrer. Se você tem recorrido a todas as coisas e está cansado, não tem achado satisfação para a sua alma, aqui está a satisfação que a sua alma tem procurado. É o amor de Deus. É um perdão para cada pecador. É alegria para cada pessoa cansada. É a esperança para o desesperançado. É alimento para o santo. É cura para o enfermo. É perdão para aqueles que estão perturbados. É todas estas coisas para você, se você assim as receber. Mas aí está o segredo. É para quem receber. E aí, quanto mais hoje nós pregamos, quanto mais o Evangelho é anunciado, mais as pessoas estão virando as costas para ele. Mais o mundo está obscurecido. Mais as pessoas estão entrando em depressão. Estão entrando em demência. O irmão Branham diz que esta era seria a era dos dementes. Mas o porquê disto é porque, apesar de tudo isto, está sendo oferecido para a raça humana. Cada dia mais a raça humana está virando as costas para Deus. Cada dia mais o homem está se distanciando de Deus. O pastor Joaquim falou no programa de rádio hoje, cada festa de carnaval que ocorre é mais juízo sobre a terra, mais juízo sobre os seres humanos. E é o que nós temos visto. Por mais que Deus ofereça o seu amor, por mais que Ele ofereça o seu perdão, por mais que Ele bata na porta do coração de cada um, por mais que Ele bata na porta da era, a era continua o negando. Mas pela sua misericórdia, por sua graça, nós estamos aqui.
e aceitamos esta graça, esta misericórdia, este amor, este perdão. Há algum tempo houve um caso, eu creio que foi nos dias de Abraão Lincoln. Este caso que ele vai citar aqui é verídico. Esse caso foi verdadeiro, aconteceu mesmo. Há algum tempo houve um caso, e creio que foi nos dias de Abraão Lincoln, que um homem havia cometido um crime, e ele foi encontrado culpado, e a sua punição era morrer pelo esquadrão de fuzilaria. E um bom amigo seu saiu e foi até o presidente, e de joelhos implorou pelo perdão daquele homem. E o senhor Lincoln não estava em seu escritório. Decidiu que ele perdoaria o homem. Então ele apenas escreveu naquele pequeno pedaço de papel. Ele tomou talvez um pedaço de papel assim e escreveu: perdoa o fulano de tal, Abraão Lincoln, presidente dos Estados Unidos. E ele se inclinou, o amigo, e agradeceu ao homem. E então correu rapidamente até o homem na prisão. Ele saiu ali da presença do governador, do presidente, aliás, com aquele papel na mão, e correu até o seu amigo, com o perdão dele, e disse: meu amigo, eu tenho o seu perdão, eu tenho o seu perdão, mundo, nós temos o seu perdão. Não através de um homem, não através de um credo, não através da religião, mas através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos o perdão para a raça humana, não por nós mesmos, mas porque Jesus está oferecendo o seu perdão para cada um. Ele disse: meu amigo, eu tenho o seu perdão. Ele disse: deixa-me ver isto. E ele mostrou aquele pequeno pedaço de papel. E o criminoso disse: não é suficiente. Se isto fosse um perdão verdadeiro, ele teria sido escrito em um grande pedaço de papel. Ele relataria porque eu havia sido perdoado. Então você está apenas brincando com isto. E ele não pôde ser persuadido para receber o seu perdão. Meu amigo que está escutando nesta noite, se o diabo está falando para você que não há condição para você, que você não tem mais condição de ser perdoado, ainda há condição. Não deixe o diabo te matar na sua condição que você está. Aceite o seu perdão. Há perdão para cada um de nós esta noite. E ele não pôde ser persuadido para receber o seu perdão. E na manhã seguinte, o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então observe, há um documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos que diz: este homem está perdoado. E ele foi escrito um dia antes da execução. Então ele foi examinado pelo Tribunal Federal. E aqui está a decisão do Tribunal Federal. Um perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. E é assim que é com a palavra de Deus. É um perdão para aqueles que o receberem como perdão. É cura para aqueles que o receberem como um perdão de cura. E cada promessa divina de Deus é verdadeira, se ela for recebida com a correta atitude em relação a isto. Eu digo isso nesta noite, como ministro do Evangelho. Eu já vi isto ser provado, e eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo, e diante de dezenas de milhares de pessoas, e cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. E se você tomar a atitude mental correta em relação a qualquer promessa de Deus divina, fará com que isto aconteça.
se você puder tomar a atitude mental correta. Então não deixe que o diabo nos coloque uma atitude mental incorreta. Não deixe ele dizer em seus ouvidos, em seus pensamentos que você não pode, porque você pode. Eu também quero ler aqui na mensagem Dia da Vitória. Mensagem Dia da Vitória, a partir do parágrafo 90. É outra história verídica. É uma história que também aconteceu nos Estados Unidos, porque ali eles ainda, até hoje, eles ainda têm a pena de morte. E veja o que é a pessoa não aceitar a ajuda, não aceitar o perdão. Ouvi uma coisinha há algum tempo atrás, e eu gostaria de repetir isto. Eu creio que foi Billy Sunday que fez a observação. Havia um garoto que havia cometido um crime. E eu não sei se você já tinha ouvido isso ou não. Ele havia cometido um crime. Eles o jogaram na cadeia. E eles iam pegar. Ele estava, e ele teve um julgamento. E o juiz disse, e o júri saiu. E eles disseram: achamos este garoto culpado do crime. E nós, o júri disse, pedimos pela sua vida. E o juiz disse: e eu sentencio a morrer enforcado em uma corda, até que sua vida mortal saia de você, e que Deus tenha misericórdia de sua alma. E o rapaz foi levado para a prisão, e colocado em uma prisão interna, e ele tinha que permanecer até a hora dele morrer. E amigos chegaram ao juiz e disseram: juiz, nós ajudamos te a eleger na cidade. Por favor, não mate aquele jovem. Por favor, não deixe aquele jovem morrer daquele jeito. E então eles protestaram e protestaram e protestaram, o povo, que ele não fizesse aquilo. Então, após algum tempo, foram ao governador do estado. A mãe do lado de fora da porta um dia caiu no chão, assim chorou para entrar. E finalmente o homem apareceu, o governador, né? Disse a mãe daquele rapaz, o governador: ela está lá fora, ela quer te ver. E o governador disse: tragam-na para dentro. E a mulher humildemente rastejou sobre suas mãos e pés até o governador. E agarrou em seus sapatos e disse: Senhor, aquele é meu filho, não mate, não mate. Ele é o único que eu tenho, governador, não mate. Disse: ele não quis fazer aquilo, apenas lhe dê a vida na prisão, mas não tire a sua vida, governador. O governador disse: bem, eu descerei e o verei. Disse: correto. Então o governador desceu até o pátio, onde ele estava. Eles entraram e o rapaz quis ser arrogante. Veja que condição, irmão. Um assassino e o governador ali diante dele. Agora, nessa época, não é como nós hoje. Todos hoje nós conhecemos qualquer governador, hoje nós temos a mídia. Mas naquela época as pessoas não conheciam os políticos como se conhece hoje. Ele não sabia que aquele homem que estava em sua presença era o governador. E muitas vezes assim o mundo está agindo hoje. Quando nós falamos do Evangelho, quando as pessoas falam dos Evangelhos, aos que ainda estão perdidos, eles querem ser arrogantes. Ali eles estão tendo a sua oportunidade, estão tendo Jesus em sua frente. E eles não aceitam, eles querem ser arrogantes. E o rapaz quis ser arrogante. Disse: tem alguém para te ver. O governador entrou e disse: jovem, eu gostaria de falar com você. E ele ficou bem arrogante. Simplesmente se assentou abotoado, não disse uma só coisa. Ele disse: jovem, eu gostaria que você falasse comigo. Eu quero falar com você.
E o rapaz simplesmente agiu como se ele não estivesse nem mesmo lhe ouvindo. E ele disse: jovem, eu posso te ajudar se você me deixar. E ele disse: saia daqui, eu não quero ouvir nada que você tenha a me dizer. Ele disse: bem, filho. Ele disse, o jovem: cale a boca, você não está vendo que eu estou nervoso? Eu não quero ouvir uma só palavra que você vai dizer. Ele disse: bem, eu vim. Ele disse: saia da minha cela. Então o governador saiu. Eles fecharam as portas, então ele voltou. Não é assim que o mundo tem feito com Jesus? Não é assim que Laodiceia fez com Jesus? Pôs Jesus para fora dela? E Jesus está batendo na porta tentando entrar? E o policial no pátio, na porta, disse: você é a pessoa mais tola. E o rapaz disse: afinal, quem é aquele maníaco? E ele disse: aquele é o governador do estado. Ele disse: não, o governador, não, o único que podia me perdoar, e eu o pus para correr da minha cela. O único homem que pode assinar o meu perdão, e eu fiz correr da minha cela. Mas daí já era tarde demais. Não adiantava mais ele se arrepender. O seu tempo de graça havia passado. Quando o governador saiu, disse: ele fez a sua escolha. E a cada um de nós hoje, que estamos ouvindo isto, a cada um de nós é nos dado fazer a nossa escolha, aceitar ou rejeitar o nosso perdão. Então, a última coisa que o rapaz disse, quando eles colocaram a máscara negra na sua face para enforcá-lo, quando eles puxaram a corda com força, colocaram a máscara, ele disse: pense nisto, o governador esteve na minha cela e teria me perdoado se eu não o tivesse rejeitado. Como sabemos nesta manhã se o governador não está de pé em nossa cela? Não o rejeite. Se você nunca recebeu o perdão dele, não apenas do governador, mas o rei, aquele que te pode perdoar, ele pode estar de pé ao lado dessa pequena cela, na qual você tem vivido por muito tempo. Por que você simplesmente não o deixa entrar? Se você não fez isto, se você não se rendeu completamente a ele, um dia você descobrirá que este pequeno e humilde caminho, que você pode pensar que é apenas um monte de bobagens, um monte de pessoas que não sabem sobre o que estão falando, você descobrirá: o governador está aqui nesta noite. Se você tem necessidade, se você está em uma pequena cela de enfermidade, da qual você não pode sair, o governador está aqui. O governador do mundo, ele é justo e ele te libertará. Ele veio e assinou seu perdão. Ele apenas deseja te dar isto esta noite. Não rejeite isto. Não rejeite isto. Na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 95, Mombana diz assim: talvez você não sabe o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado a um ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio.
Não me importa onde você esteja. Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído o seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão, irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando em seu santo nome. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado por estas palavras de consolo. Senhor, que cada um possa encontrar em Ti o consolo e o perdão que eles têm buscado para a sua alma. Que aquele homem, aquela mulher que tem buscado isso e não tem encontrado, Senhor, que eles possam ter este encontro contigo esta noite, que eles possam ter essa conferência contigo e receber perdão para os seus pecados, receber a libertação, Senhor, receber a cura das suas enfermidades, a libertação de tudo quanto é erro, Deus, e que eles possam ser uma nova criatura em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Queremos dar a boa noite aos nossos irmãos que estão pela internet, que nos acompanharam nesta noite. É a irmã Diva Cunde e o irmão Jorge Cunde, na Fazenda Boa Esperança. A irmã Coraci, em Iaciara, Goiás. O irmão Leonel Noronha e família, em Santa Teresa, Ceará. A irmã Poliana, em Ponte Alta, no Gama, DF. Irmão Leonardo Leite, Ceilândia, DF. O irmão Ageu e Miriam Brito, em Cajamar, São Paulo. A irmã Jéssica, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A irmã Creuza e o irmão Milton, na Fazenda Barriguda, em Palmas. Barriguda, é isso mesmo? Palmas? Bahia. Irmã Valdirene Araújo, em Morro Doce, São Paulo. Irmã Celina e família, em Guaratatatuba, São Paulo. Irmão Elias Ramos, Carapicuíba, São Paulo. Irmão Crenilson, em Planaltina, Goiás. Irmão Pedro Lucas e família, no Céu Azul, Goiás. Irmão Tiago Clementina, no Gama, DF. Irmã Laudelina, em Guanambi, Bahia. Irmã Jussara Siqueira, no Jardim Gá, Goiás. A irmã Brenda, no Gama, DF. Irmão Eupídio e família, Ceilândia, DF. Irmão João Batista, em Planaltina, DF. Irmão Emanuel e família, em Hidrolina, Goiás. A irmã Eliane Fontelli e família, no Jardim do Leica, Goiás. A irmã Cátia Simplício, no Gama, DF. O irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Valdeir, em Rubiácea, São Paulo. Irmã Rosângela, em Itapuã, DF. Irmã Mazarelo Bastos, em Brasília, DF. Irmão Jacir e família, em Matão, São Paulo. Irmão Rafael e Daiane, em Teófilo Otônio, Minas Gerais. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. O irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, DF. A irmã Milza e família, em Teófilo Otônio, Minas Gerais. O irmão Walter, em Teófilo Otônio, Minas Gerais. A irmã Arlinda Neres, em Valparaíso, Goiás. O irmão Manuel Camelo, né, e família, no Jardim Gá, Goiás. Irmão Inaldo e família, Ceilândia, DF. A irmã Ivone, Candangolândia, DF. A irmã Clares, em Jaú, São Paulo. O irmão José Correia, Riacho Fundo, DF. E o irmão Jonas e família, em Uberlândia, Minas Gerais. Foram 270 conexões esta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. E a pedidos de oração pela irmã Raquel, causa na justiça.
A irmã Jéssica pede oração pela sua família. E antes de orarmos, fazermos a oração final, queremos lembrar, da nossa página, tabernaculodafebrasilia.org.br, onde todos os nossos cultos são transmitidos, ao vivo. Aqui nós temos os nossos cultos em Taguatinga, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, e ao sábado, a partir das 18 horas. E no Pedregal, os nossos cultos são quartas e sextas-feiras, a partir das 18h30 horas. Os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. 1h30, nós temos o trabalho, o companheirismo com os jovens. Às 17h30, companheirismo com toda a igreja. Às 16h30, aliás, e às 18 horas, nós temos ali o nosso culto de adoração, pregação da palavra e oração pelos enfermos. Também temos os nossos programas nas rádios, Rádio Fé FM, que são transmitidos de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. A Rádio Fé FM é na 88.7. Também Sara Brasil FM, das 8 às 8h30. E temos a Rádio Redentora AM, que é nas ondas 1110, diariamente das 11 às 12 horas, todos os dias, a Rádio Redentor. E esses programas também são transmitidos ao vivo através da nossa página na internet. Então vamos inclinar nossas cabeças, vamos ficar de pé e lembrarmos desses irmãos que pediram oração. A irmã Raquel, por causa da justiça, e a irmã Jéssica, que pede oração por sua família. Senhor, muito obrigado por tua graça. Muito obrigado por tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tua ajuda, Senhor. Obrigado por teu perdão. Senhor, pedimos por estes irmãos que estão solicitando a oração da igreja. Se eles pedem, Senhor, porque eles creem que a intercessão dos teus filhos pode muito em seus efeitos. Que a nossa irmã tenha essa causa resolvida, Senhor. Que a nossa irmã que pediu por sua família, que ela tenha o que a sua família precisa, que essa família necessita. Deus, nós sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Tuas mãos estão estendidas para cada um daqueles que clamam por socorro. Senhor, socorra a cada um que tem pedido. Abençoa os Teus filhos que aqui estão. Acompanhe o regresso deles aos seus lares. Guarda-os de todo mal. Guarda de todo problema e empecilho no trânsito, Senhor. Que o Teu anjo acompanhe a cada um. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos por todas as Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Abençoa ao irmão que está ao seu lado e que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim.